Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo em Gênesis, capítulo número 40. Seguindo em frente e dando continuidade às nossas pregações, em Gênesis 40, será a exposição de todo este capítulo. Assim diz, irmãos, a palavra do nosso Deus. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse. E por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: porventura, não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então, o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem. E rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão, alvo, me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó a arte de padeiro, e as aves os comiam no cesto da minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Senhor. Senhor, Deus, nosso Deus, neste momento, ó Pai, rogo a Ti que o Senhor seja misericordioso comigo e com o Teu povo, que o Senhor me use neste momento como boca do Senhor para a breve exposição desta breve porção da Tua Palavra. Através da Tua Palavra, ó Deus, fala com o Teu povo, exortando, consolando, falando, ó Deus, aos nossos corações aquilo que Tu reservaste para falar conosco. Ó Deus, me usa, apesar das minhas fraquezas, das minhas debilidades. Ó Deus, eu te peço que o Senhor me use para o louvor da Tua glória, Senhor, neste momento. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a caminhada do crente nesta vida
em certa medida, ela sempre vai envolver dias difíceis. Tem momentos que são amargos, tem momentos que são muito doces, tem momentos que, como alguns dizem, é agridoce, é uma mistura de doce com salgado, uma mistura de doce com amargo. A vida do crente envolve isto. Momentos de alto e baixo, momentos de grande sofrimento, momentos e horas de grande alegria, momentos de alegria em meio ao sofrimento, momentos de tristeza em meio a dias maravilhosos e extraordinários. É a vida do crente. Mas muito recheada, assim, meus irmãos, na nossa peregrinação. Realmente de aflição, dor, sofrimento, angústias, as mais diversas. Angústias que alcançam o crente externamente, angústias que nos alcançam internamente, angústias internas que são fruto de problemas externos, angústias e problemas externos que são fruto de angústias internas do próprio coração do homem. Essa é a nossa vida. A nossa vida debaixo do sol, sendo cuidados pelo nosso Senhor. Hoje, como era no passado, na vida do seu povo. Como nós temos contemplado aqui, irmãos, nas pregações no livro de Gênesis. Como a vida do crente, ela é assim. Nós contemplamos na vida dos patriarcas momentos de alto e baixo. Momentos em que eles estavam caminhando na fidelidade ao Senhor, momentos em que eles estavam pecando contra o seu Deus. Momentos em que eles estavam por apuros, momentos em que eles estavam em lugares realmente tranquilos. Como nós vimos na vida do próprio José, inicialmente, muito bem na casa dos seus pais, muito bem cuidado, até demais, mais do que seus irmãos. Uma bela roupa, uma bela túnica, vivendo confortável. E então, segundo a providência de Deus, nós vimos no capítulo de número 37, como o Senhor soberanamente fez com que as coisas mudassem de uma hora para outra. Vimos que José ele é vendido pelos seus irmãos, ele é vendido, os midianitas então levam José para o Egito, José é entregue então a Potifar. Vimos como ali José sendo entregue a Potifar, o Senhor graciosamente faz com que este homem prospere. E então ele passa a ser alguém que vai conduzir os bens de Potifar. Potifar não seria alguém maior do que ele. Ele tinha muita autoridade naquele contexto, José. E vimos como nós percebemos ele subindo. Parece que as coisas estão caminhando muito bem. Mas então nós encontramos um problema. Algo muito ruim acontece. Nós vimos como a esposa de Potifar, ela tenta de alguma forma se deitar com o próprio José. Nós vimos como José, sendo alguém que teme a Deus, ele vai dizer, como posso eu fazer algo dessa natureza? Como posso eu pecar contra o meu Deus? Ele entende que ele não pode fazer aquilo. Ainda que a mulher tenha perturbado ele durante vários dias, tentando de alguma forma fazer com que ele cedesse à tentação. Nós vimos como ele se apegou ao temor a Deus e fugiu do pecado. Mas aquela mulher maliciosamente o acusou numa mentira, dizendo que ele tentou abusar dela. Ela enganou os seus servos, enganou o seu esposo, ainda que parece que ele ficou um pouco desconfiado daquilo, porque a pena de José seria a morte, mas José não é morto. José é lançado na prisão. E nós vimos, meus irmãos, como mesmo em meio à fidelidade do servo, que poderíamos pensar assim, poxa, mas tem sido fiel, por que tem sofrido tanto? Ele sendo fiel a Deus, ele sofreu amargamente. Ele é lançado na prisão. Nós vimos como, segundo a providência do Senhor, ele está ali, na prisão, e algo acontece. E é justamente o que nós vamos contemplar aqui neste texto. Nós encontramos aqui, meus irmãos, nesta porção da Escritura, este servo do Senhor, José, preso, sofrendo bastante. Mas é interessante nós vermos como ele, mesmo em meio à prisão, ele ainda tenta servir.
ele serve. E como o Senhor soberanamente vai conduzir este capítulo, que vai marcar uma transição mais para frente, muito importante na vida deste servo do Senhor. O texto, meus irmãos, começa dizendo no versículo 1, passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Então, depois que passou tudo isto que aconteceu com José anteriormente, sendo ele preso e lançado ao cárcere, o que acontece? 2 servos do rei, eles, o texto vai dizer, ofendem o seu rei. Quem eram estes homens? O texto vai nos dizer, o padeiro e o copeiro, eles ofenderam o rei do Egito. E é interessante nós percebermos isto, porque o texto originalmente vai dizer assim que eles pecaram contra o seu Senhor. É como se eles tivessem feito algo que não deveriam fazer e o rei acabou sofrendo por isso. Alguns comentaristas vão dizer mais ou menos o seguinte, que o que aconteceu é que eles foram acusados de terem feito algo que trouxe um prejuízo, provavelmente físico, sobre a vida do seu rei. Naqueles dias, meus irmãos, o padeiro ou o copeiro, eles não eram pessoas simples assim que você imagina que vai chegar com um copo e vai dar o copo de água para o rei e então o outro vai pegar um belo de um pão, cortar e entregar para ele comer. Era uma posição de respeito, eles tinham grande autoridade e era uma posição que fazia com que eles fossem íntimos do rei e era um cargo de grande confiança, porque esses homens, eles provavam a comida, porque poderia de repente estar envenenado ou ter algum tipo de problema. Então era um cargo de confiança, o rei teria de confiar nestes homens que estariam ao seu lado. Então o que alguns comentaristas vão sugerir é como se eles tivessem vacilado em algo ou um deles tenha feito algo ruim que então trouxe um prejuízo sobre o seu senhor, o rei do Egito. E isto fez com que o juiz, ou melhor, o rei, ele ficasse grandemente indignado. É o que vai nos dizer o versículo 2. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Então, isso vai provocar uma ira no coração do próprio Faraó, e ele vai fazer, então, como diz o versículo 3, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. Então, notem, meus irmãos, o que acontece aqui. Não sei se os irmãos já conseguem perceber isto, mas se recordem do que aconteceu anteriormente. José é poupado de morte e ele é enviado para o cárcere. O cárcere do rei, do faraó. E aqui nós encontramos agora um conflito acontecendo entre 2 servos oficiais do faraó, sendo agora eles lançados onde José estava. Meus irmãos, a gente sabe que, em geral, conflitos, problemas, pecados cometidos contra os outros são coisas ruins. Nós não vamos aprovar jamais que cometamos ou façamos algo que seja contrário à vontade do Senhor. Nós iremos reprovar sempre. Nós seremos aqueles que atentarão para a lei do Senhor e tentarão viver segundo a vontade de Deus, ainda que tenhamos a plena compreensão de que tudo acontece, até mesmo através dos nossos pecados, para o nosso bem em algum aspecto e para o louvor da glória do Senhor. O Senhor é soberano, Ele se utiliza disto. O dilema, o conflito e este problema entre estes homens não aconteceu por acaso, irmãos. Era necessário que existisse esse dilema entre o copeiro, o padeiro e o seu rei, para que eles fossem lançados no mesmo cárcere onde estava José. Passem a perceber, então, através destas linhas, a providência do Senhor conduzindo tudo, porque Ele tem um propósito que é realmente extraordinário, glorioso em tudo isto. Estes homens são conduzidos até onde estava o seu servo José. E lá estava, meus irmãos, na mesma cadeia, José e estes 2 servos do faraó. E algo acontece.
O comandante, então, do versículo 4 vai dizer, o comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Então, olha o que acontece com José. José agora, meus irmãos, ele é colocado na posição de alguém que vai estar cuidando dos presos, não é? Do copeiro e do padeiro. E ele está aqui assumindo uma posição que não era dele mesmo. Ele não era alguém que deveria guardar o cárcere, mas ele se tornou um carcereiro. A gente pode talvez pensar assim, olha só, que privilégio, meus irmãos. Ele não está recebendo no lugar do carcereiro. O carcereiro, ele está fazendo o trabalho do carcereiro, cuidando daqueles homens, mas é como se não existe, ele não está recebendo por isso, ele não está sendo pago por um trabalho feito, ele não está sendo contratado oficialmente para isto, nestes termos. Ele está fazendo o trabalho do homem simplesmente. E ele está ali cuidando destes homens que foram agora confiados a ele. Então ele assumiu uma postura ali de alguém que é, de alguma forma, confiável, né? E vemos aqui que o Senhor vem sendo de fato com José, como vimos na exposição passada. O Senhor era com José, inclusive quando ele foi lançado no cárcere. É uma nota que nos é dada para nós entendermos como o Senhor, de fato, tem conduzido a vida do seu servo até naquele contexto. Então, o texto vai nos dizer o seguinte, verso 5. E ambos sonharam, cada um seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Então, estes homens passaram a ter um sonho. E é interessante o que acontece, nós vamos ler os sonhos destes homens. E eles, na noite, eles tiveram esse sonho e eles não sabiam o significado disto, né? E o texto vai nos dizer que cada sonho tinha um próprio significado muito bem definido ali naquele contexto, enquanto eles estavam encarcerados junto ao próprio José. E então, vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. E o verso seguinte vai dizer, então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, porque tendes hoje triste o semblante. Então notem, José era responsável por estes homens. Ele então chega pela manhã e ele se depara com eles. Eles tiveram um sonho e eles estavam ali amedrontados e grandemente angustiados. Porque, meus irmãos, naqueles dias, eles eram apegados a coisas assim. Eles tinham sonhos e eles consultavam pessoas que eram como que especialistas em interpretação de sonhos, para então dizer, olha, este é o significado, vai acontecer isto ou aquilo outro. Eles ficam angustiados porque eles estavam lá dentro e não têm acesso a um profissional intérprete dos sonhos. José, então, ao se deparar com aquilo, ele percebe que no rosto desses homens há algum tipo de angústia. E ele então vai até estes homens e pergunta o que é que está acontecendo. Aqui, meus irmãos, nós podemos refletir sobre uma coisa muito importante na vida de todos nós. Lembrem-se, José, ele está na posição de liderança destes homens, como se fosse um superior a eles. E ele, ao contemplar eles, ele tem a sensibilidade de perceber que eles não estavam bem. Algo estava angustiando estes homens. Isso nos ensina, meus irmãos, muito a como nós devemos caminhar, isto tanto na nossa casa, com a nossa família, como na nossa comunhão e relação com os nossos irmãos em Cristo. Nós, como liderança, contemplando então vocês e conversando com vocês, como nós deveríamos ser sensíveis, como José foi sensível ao perceber no rosto, na palavra dita, na conversa, no toque, no gesto, na mensagem, como se passa ou o que está acontecendo com os nossos irmãos. Porque, meus irmãos, muitas vezes nós somos realmente muito indiferentes. Muitas vezes a gente passa e percebe alguém que está diferente. Seu rosto está triste, está abatido. Nós percebemos algo.
Mas muitas vezes nós, no nosso egoísmo, nós percebemos e eu não vou me dar o trabalho de perguntar nada. Porque de repente essa pessoa inventa de me dizer o que é e eu vou ter então que conversar e vou ter de tentar ajudar e vou ter de falar alguma coisa. É melhor eu evitar isso aí, me poupar disto. Ou então percebe, bom, parece que está com problema, mas e daí? O que é que ele tem a ver comigo? Eu tenho tanta coisa para cuidar, tenho minha vida para fazer e assistir meus filhos e minha família. Essa pessoa, tem outras pessoas que são responsáveis por ele. Eu acho que o pastor tem que perceber isto e então ajudar o irmão. Eu acho que é a responsabilidade da liderança da igreja. Então, nós acabamos nos esquivando de algo que ainda que seja um dever meu irmão, perceber. Ainda que seja um dever meu estar atento, e a liderança da igreja, atento às necessidades dos presbíteros, os diáconos, atento, observando para socorrer aqueles que estão precisando, é um dever meu e uma responsabilidade sua como crente. Observar então, e ao perceber, meus irmãos, nós não podemos ser egoístas. O que é que você espera que façam com você quando você está enfrentando um momento difícil? O que eu acredito que nós deveríamos esperar é que alguém possa nos ajudar nisto. Seja com um aperto de mão, seja com um abraço, seja com a palavra de encorajamento, com a exortação muitas vezes, consolo. Nós queremos isto. Ou pelo menos deveríamos desejar. Nós não podemos pensar que nós devemos então estar na nossa aflição e nos guardarmos para nós mesmos e não permitirmos que outro venha nos servir. É bom que permitamos que outros venham nos assistir e nos ajudar na nossa caminhada. Mas você tem que ser um agente e uma bênção na vida do seu irmão. Então, quando você perceber o seu irmão abatido, tente conversar com seu irmão. Não pergunte simplesmente, como muitas vezes a gente faz, não é? A gente tem que melhorar muito nisso. Tá tudo bem? Tá tudo bem. A resposta, eu até brinco aqui às vezes. Tá tudo bem, meu irmão? Tá tudo bem. Eu digo assim, rapaz, todo mundo é só bem. Não tem ninguém ruim não, aqui na igreja não. Mas a realidade, meus irmãos, é que todos vocês enfrentam aflições. E quantas vezes nós passamos por aqui e percebemos rostos tristes e não socorremos? O que devemos fazer, meus irmãos? Próxima vez que você vê alguém abatido, se você de repente não se julga capaz de socorrer o seu irmão numa conversa como esta, de sentar com ele, de repente ouvir o que ele está passando, dar alguma palavra de consolo e encorajamento e orar por ele. Coisa simples, que qualquer um de nós podemos fazer. A minha oração não é mais forte que a sua. Você pode fazer isto, não precisa me chamar para isto. Mas você pode também contar com alguém e dizer, meu irmão, será que nós podemos? Ou de repente, pastor, eu vi que o irmão parece triste hoje, não sei o que há. E eu pude conversar com ele. Será que o senhor poderia, conversar, ver? Às vezes eu não percebo não, viu, irmãos? Às vezes eu não consigo perceber. E às vezes o crente, ele consegue fingir muito bem que está bem, quando está na frente do pastor. É difícil muitas vezes perceber. Mas ao perceber, irmão, ajude o seu irmão. Socorra-o, sente com ele, leia uma porção da Escritura, ore com ele. Isso será algo fundamental. Isso pode fazer com que aquele que está abatido, seja por qual problema for, problema na família, problema de saúde, isso pode mudar o dia dessa pessoa. Quantas vezes eu já vi isso? E a pessoa está tão triste, a pessoa chega assim, senta, lê um texto simples, nem comenta. Ora, rapaz, a feição muda. Só sinta assim, rapaz, graças a Deus, o Senhor tem cuidado de mim, através da igreja. Nós devemos cuidar uns dos outros assim. Não seja egoísta, não pense em você somente. Socorra ao seu irmão. Isto é fundamental para o bom andamento da nossa igreja de modo saudável. Né? Isso estreita laços, isso nos faz ser mais amigos, mais irmãos, amando um ao outro. Isso é na prática uma expressão do seu amor pelo próximo. Amor é muito mais do que um discurso bonito, dito. Né? Amor é ação. Sempre redunda em ação. Ele é expresso em atos.
E é assim que nós devemos amar aos nossos irmãos. Fiquem atentos àqueles que estão ao seu redor. José, ele percebe a necessidade daqueles homens. E então ele vai perguntar àqueles homens o que é que está acontecendo. E então eles vão responder. Tivemos um sonho, verso 8, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então vejam o que José vai fazer aqui, isso é muito interessante. Eu mencionei, meus irmãos, anteriormente, que naqueles dias, esses homens, quando tinham sonhos, eles procuravam alguém para consultar, para ver se dava a interpretação do sonho. José, então, vai dizer para eles que eles podem contar aquele sonho. Por que razão? Ele vai dizer, porque, porventura, não pertencem a Deus as interpretações. José vai chamar Deus para o meio. Ele vai chamar Deus aqui. Deus da providência, é interessante. E ele vai dizer assim, é este Deus que interpreta sonhos. Isso aqui, meus irmãos, uma declaração desta vai de encontro à cultura daqueles dias. Porque quem é que interpreta o sonho? Ou era um homem que eles imaginavam, ou um homem dotado de uma graça sobrenatural. Mas os egípcios não esperavam a graça sobrenatural do Deus único e verdadeiro. José vai dizer, não é o teu Deus, aquele outro Deus, o Deus de não sei de onde. É o Senhor Deus, o meu Senhor. A Ele pertence as interpretações dos sonhos. Me contem. É interessante que ele aqui, meus irmãos, se coloca não somente como alguém que entende que Deus é aquele que interpreta tais coisas, mas ele também se coloca na condição de um agente de Deus para isso. E aquele sonho, meus irmãos, de fato, era um sonho que tinha um propósito determinado e o Senhor então vai revelar a José o significado do sonho. Nós não podemos jamais imaginar aqui que, de alguma forma, José, colocando-se solícito ao ouvir aqueles homens, que trata-se de alguém que é capaz por si mesmo de fazer aquilo. Ele sabe que é Deus quem faz isto, através dele. Aqui nós já podemos pensar um pouco mais acerca de mais alguma coisa. Porque ele entende que é Deus quem interpreta. Ele entende que é algo que não depende dele, mas sim de Deus. E isso é na vida. Quando a gente pensa no ministério pastoral, e eu vou encarar o ministério pastoral, quando estava para vir para cá, eu não tive muito tempo para pensar direito, foi muito rápido o processo, mas, meu amigo, eu vou estar pregando e pastoreando a igreja. Se você pensa que, ou o rapaz, o pastor pensa assim, se depender de mim, ou pensa que depende de nós, se você pensar algo dessa natureza, você vai se frustrar, você vai pensar assim, rapaz, acabou, meu amigo. Eu vou passar uma semana e desapareço, porque não tem como. Mas quando nós entendemos, meus irmãos, que é Deus quem faz a obra através dos seus servos, que é Deus quem fala, que é Deus quem conduz, a gente consegue seguir com os pés firmes no Senhor nesta obra. E a gente entende que Ele é quem vai nos usar em todo este processo. Seja no processo de pregação pública da palavra, seja no processo de aconselhamento e conversa particular com aqueles que têm necessidade, o Senhor vai nos usar nisto. E nós podemos então, ousadamente, como o próprio José fez, dizer assim, contai-me. Porque eu sei que o Senhor é aquele que vai usar isto para então alcançar os seus propósitos. José não é somente alguém que está com os olhos abertos, percebendo o rosto daqueles homens e se dispondo a assisti-los, mas ele está disposto a ouvir. Ele vai dizer assim, contai-me, eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. Muito bom isso, viu, irmãos? É muito bom, eu tenho que aprender muito isso. Sentar e ouvir. E muitas vezes os irmãos têm muita coisa para falar. E eu quero pensar particularmente, irmãos, em dilemas, em dificuldades de fato. Nós não devemos, obviamente, ficar murmurando, né? Reclamando demasiadamente. Nós já vimos e sabemos, murmuração é pecado, descontentamento é pecado. Mas eu não posso ser alguém que pensa, que caminha nesta vida como um lobo solitário. Como alguém que vai resolver todos os seus problemas sozinho na sua casa e não precisa de ajuda.
Você deve saber que você tem irmãos para contar e que você tem uma liderança para contar e que vocês devem contar com a liderança da igreja e nós devemos estar dispostos a sentar e ouvir com atenção, com toda a atenção possível, para tentar socorrer e ajudar devidamente. E vocês devem aprender isso também. Muitas vezes nós queremos só falar sobre os nossos problemas e não estamos nem um pouco interessados em ouvir os outros. Próxima vez que você tiver a oportunidade e alguém for abrir o seu coração para você para falar sobre os problemas dele, não fique no meio da conversa acrescentando os seus. Rapaz, mas eu também passo por isso. Sente, escute. Socorra o seu irmão. Ajude. Um ouvido emprestado ajuda muito, irmão. Você não tem noção de como isso pode aliviar a angústia de alguém. E então ali você vai ter uma oportunidade única para orientar aquele irmão, né, e conversar com ele. José, ele está aqui. É o Senhor quem dá a interpretação, não os deuses falsos. É o Senhor quem fala. E ele tem algo a falar através do sonho de vocês. Me contem o que é que vocês tiveram, qual o sonho. E então, meus irmãos, o que o texto vai nos dizer é que eles começaram a contar. E, inicialmente, quem vai falar o sonho é o copeiro-chefe. E o que é que acontece? Verso 9. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim. E na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então este é o sonho do copeiro. Como se ele estivesse fazendo ali o seu trabalho comum, não é? Ao seu senhor. José olha para aquilo e imediatamente interpreta. Lembrem-se, o Senhor usando José, dando a interpretação verdadeira acerca daquilo. E então, o que é que ele diz? Ele vai dizer, esta é a sua interpretação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará ao teu cargo, e tu lhe darás o copo nas mãos dele. Ele seria, então, restaurado ao seu ofício de copeiro. 3 dias, e isto, então, haverá de acontecer. Então, ele dá esta interpretação para o sonho muito clara ali para o copeiro-chefe naquela ocasião, e então ele vai acrescentar algo, meus irmãos, que é muito interessante. Mas, primeiramente, vamos olhar então o que ele vai dizer também para o outro homem. O outro homem trata-se do padeiro-chefe. E o padeiro-chefe, ao olhar e ver que a interpretação era positiva, ele percebe, opa, peraí, ele falou coisa positiva, eu acho que eu vou falar também. Talvez ele fale o que eu quero ouvir. Eu não sei se de repente, naquele contexto, aqueles que interpretavam sonhos queriam de alguma forma falar o que as pessoas queriam ouvir. No Egito. Aqui, José não está para falar aquilo que o copeiro ou o padeiro gostaria de ouvir. Ele está para falar a devida interpretação dos sonhos, porque cada sonho tem o seu significado muito determinado, como o texto falou anteriormente. Então nós notamos que ele vai descrever o seu sonho. Como foi o sonho então do padeiro-chefe? Ele vai dizer assim: disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó a arte de padeiro, e as aves os comiam no cesto na minha cabeça. Então lhe disse José a interpretação. A interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. Então, o sonho deste homem tinha uma interpretação realmente que não era nada agradável. O fim dele, como nós veremos, é terrível. E é interessante, meus irmãos, que nós veremos aqui que é exatamente aquilo que foi predito pelo próprio José realmente aconteceu. Copeiro, chefe, em 3 dias foi restaurado. No dia natalício do faraó, ou seja, no dia do nascimento dele, estava comemorando o seu aniversário. E é interessante que naqueles dias
Eles, em ocasiões de celebração, eles também davam o devido reconhecimento a alguns oficiais em seu meio. Era um dia realmente bem diferente. E então, naquele contexto, nós vemos, o texto vai nos dizer, que o copeiro-chefe, ele é reabilitado, a sua cabeça é erguida, ele é reconhecido como alguém digno e foi absolvido, ao passo, então, que o padeiro, ele é morto. E ele é morto da forma mais vergonhosa. Não é levantado numa árvore, talvez num pau ou num poste, exposto diante de todos. Vergonha pública, talvez por algo feito por ele, que foi ruim e merecia esse tipo de punição. Daí nós entendemos a interpretação de alguns homens que vão dizer que estes homens foram acusados de algo. Os dois foram acusados de ter feito mal. Parece que o padeiro, ele era culpado de algo. Ele pensa, eu vi que a interpretação é correta, é boa, agora eu vou falar o meu sonho. Enquanto o outro, livremente, com liberdade, diz o que havia acontecido com ele, ou o seu sonho, e então a interpretação é assim. E exatamente como foi dito por José, acontece. Esse homem experimenta aquilo que deveria experimentar como punição, e como aquilo que havia sido também determinado pelo próprio Senhor, como José havia interpretado. Daqui, meus irmãos, nós podemos perceber que eles têm o seu sonho e eles têm uma interpretação do seu sonho. Aí uma primeira coisa que a gente pode pensar é o seguinte, a gente entende e nós sabemos, né, como presbiterianos, que nós somos chamados a viver não segundo aquilo que é subjetivo, mas somos chamados a viver segundo o que diz a palavra. Nós falamos assim, qual a nossa regra de fé e de prática? A nossa regra de fé e de prática é a Escritura Sagrada, esta é a nossa regra de fé e de prática. É aquilo que me diz o que eu devo crer acerca de Deus, é aquilo que diz o modo que eu devo viver uma vida agradável para o meu Senhor. É na Escritura Sagrada. Mas há muitos lugares por aí, e lamentavelmente em muitas de nossas igrejas presbiterianas, que muitas pessoas são realmente apegadas a esse tipo de coisa. Elas têm um sonho e ficam pensando, rapaz, eu estava andando, tinha dois caminhos, eu entrei por um caminho, aí acaba o sonho. Aí ele vai ficar pensando, e agora, o que é que isso significa? Rapaz, eu estou para tomar uma decisão, não sei se eu vou por aqui ou por aqui. Disse que era para o lado direito, eu no sonho fui para o lado direito, eu acho que eu tenho que dobrar para o lado direito, a esquerda nunca é um caminho bom. Não sei. O cara, tem gente que fica pegado a isso. Eu tive um sonho, foi o quê? Uma cobra. Eu tive um sonho com cobra. Qual é a interpretação disso? Parece que tem gente falando de mim aí, eu acho que tem gente falando de mim. Tem alguma coisa acontecendo. Tem muito crente supersticioso, que fica imaginando e tentando pensar assim, poxa, eu tive um sonho, o Senhor falou comigo e agora eu quero a interpretação. Lá onde eu morava em Jardim de São Paulo, tinha uma senhora que ela era como se fosse uma profetisa e a intérprete de tudo. O pessoal ficava indo para a casa dela. E ela ficava indo até as pessoas e falando, olha, o Senhor tem algo para te dizer, não sei o quê. Ela nunca me parou, não sei porquê. Queria que ela tivesse parado algum dia para conversar comigo, para poder conversar com ela. Mas ela nunca parou. Não sei se ela sabia que era presbiteriana e pensou, vou falar com esse camarada não, que isso aí não vai me escutar não. Mas as pessoas ficam interessadas nisto. E começam a procurar outros meios realmente para algum tipo de revelação. Naqueles dias, meus irmãos, havia algo dessa natureza. No passado, o Senhor falou e revelou a sua vontade de diversos modos distintos. O Senhor falou através dos profetas, o Senhor se revelou através de sonhos, teofanias, coisas extraordinárias que cessaram. O Senhor, como diz Hebreus, capítulo 1, nos fala hoje através de Cristo. Tudo aquilo cessou. O Senhor nos fala através da sua própria palavra. Então, se alguém algum dia tentar sugerir para você, olha, eu tive um sonho e o Senhor me disse isso para a tua vida, você vai dizer assim, meu amigo, eu vivo pelo que diz a palavra. É a palavra, a Escritura que me orienta sobre o que eu devo fazer nesta minha caminhada, não um sonho que você teve. Quanta doideira a gente tem em sonho. Um negócio que não faz o menor sentido, imagina se a gente tentar interpretar algo dessa natureza. Mas as pessoas então querem se apegar a isto porque elas não estão satisfeitas com a vontade revelada de Deus. E então tentam procurar outros meios para saber qual a vontade de Deus para a minha vida. Meu irmão, a palavra de Deus diz, a vontade de Deus para a tua vida é a tua santificação.
Essa é a vontade de Deus para a tua vida. É assim que você deve viver, segundo os meus mandamentos. E é assim, meus irmãos, que nós devemos procurar fazer. Não fique tentando interpretar seus sonhos. Não peça para outro interpretar seus sonhos. Observe o que diz a palavra. Ela é o nosso guia. Uma coisa interessante acerca do próprio José aqui, isso serve para mim como pastor, isso serve para você como pai, isso serve para você como irmão do seu irmão em Cristo. José, ele não tenta agradar nenhum nem outro. Ele fala o que deve ser dito. Qual a interpretação que o Senhor deu? E ele diz, o fim é este. Nós somos muito inclinados, meus irmãos, por temor de homens em geral, a não falar aquilo que deve ser dito. A não declarar. Isso pode acontecer no púlpito, viu? Muitos pastores por aí, por temor a um irmão da igreja, porque é um irmão mais influente, porque é um irmão mais rico da igreja, porque é isso e aquilo. O pastor se priva e então se cala para não falar sobre algum tema. Sobre algum tema que contraria, sobre algum tema que há divergência, sobre algum ponto que vai mexer com este homem e ele pode não gostar. E então muitos pastores ficam selecionando porção da Escritura. Peraí, eu vou pegar nesse capítulo aqui hoje, nesse outro tema aqui, porque é confortável para ele e não vai confrontar ninguém. Meu irmão, temor de homens no ministério pastoral é um desastre. É algo que nos impede de falar todo o conselho de Deus. Como Paulo, ao pregar, disse, eu expus todo o conselho de Deus, sem temor a homens. Lembrem-se, Paulo confrontou Pedro. Que por temor de homens, Paulo chegou lá e, gente, que é isso aí que você está fazendo? Não, Paulo exorta duramente Pedro. O ministro, ele deve temer a Deus, sobretudo, e pregar a verdade de Deus, ainda que isso incomode você. Porque você deve ouvir, não o que você quer ouvir. E eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir. Eu estou aqui para falar aquilo que a Bíblia diz, a vontade de Deus para a sua vida. Então, se você se ofender comigo, se a palavra está sendo exposta verdadeiramente, e é o Senhor falando através da sua palavra, você está se ofendendo do Senhor. E que o Evangelho ofenda muitos, porque muitos se ofendem pelo Evangelho. A verdade deve ser dita, a palavra do Senhor deve ser proclamada, e é exatamente assim que José age, e é assim que nós devemos agir, tanto publicamente, como você, como crente, na exortação contra os irmãos. Não de qualquer jeito, né? Não precisa chegar assim, falar a verdade aqui para você. Pum, joga na cara. Não. Existem formas de se conversar, existem formas de se falar a verdade, existem ocasiões oportunas para se tratar sobre isto. Eu tenho que ser sábio nisto, mas você não deve, se é necessário, para o bem do seu irmão, chegar nele e conversar com ele e tratar sobre os dilemas deles. Ou sobre um problema, ou sobre um pecado, ou sobre algum conflito, ou sobre algo. Nós devemos quebrar a barreira do temor a homens e colocar no nosso coração um verdadeiro temor a Deus para lidarmos com estas coisas, para que tudo possa, meus irmãos, caminhar bem, segundo a vontade do nosso Senhor. Isto acontece aqui. Ele diz o que deveria ser dito a cada um destes homens, segundo a interpretação que o próprio Deus deu a ele. José funciona aqui como uma espécie de profeta, falando a vontade de Deus para a vida daqueles homens. Mas é interessante, irmãos. José consegue interpretar e dizer o que vai acontecer com aqueles homens dentro de poucos dias. Ele consegue, poderíamos dizer assim, interpretar a providência de Deus. Ninguém consegue, viu? Paulo vai dizer em Romanos capítulo 11 que não tem quem consiga fazer isso. Ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro. Então, Paulo vai dizer, não tem como. O homem não consegue. Mas ele consegue discernir aquelas coisas. Mas é interessante que ele não consegue saber o que haverá de acontecer com ele daqui a pouco, na vida dele. Ele sabe, meus irmãos, e nós sabemos. O Senhor revelou para ele no passado, olha, teus irmãos vão se dobrar diante de ti. Ele sabe disto. Talvez ele tenha pensado assim, eu vou seguir bem. E que coisa extraordinária. Só ascendendo, subindo,
Bem, vimos que há vários problemas. E aqui ele vai declarar, depois da interpretação do seu sonho, do sonho do copeiro, ele vai declarar algo que ele tem enfrentado. E parece que ele não consegue discernir bem as coisas. Olha o que o texto nos diz, meus irmãos. Ele vai dizer assim, verso 14 e 15. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Interessante o que é dito aqui. Primeiro, parece que ele está consciente de que, ele está plenamente certo de que o que Deus revelou acerca do copeiro vai acontecer. Ele vai declarar resoluto. Ele vai dizer, quando tudo te correr bem. Ele sabe que aquilo haverá de acontecer. O Senhor disse, o Senhor revelou, vai acontecer, é certo, não tem quem faça não acontecer. Mas ele vai então rogar, apelando à bondade e à misericórdia deste homem. Lembrem-se, irmãos, este copeiro, ele provavelmente estava na mesma condição que José. Foi acusado de algo injustamente e foi lançado na prisão. O culpado era o padeiro. Ele foi punido. Ele vai apelar à bondade deste homem. Ele vai rogar para que este homem faça isto, para que este homem, quando ocorrer tudo bem com ele, ele diga, ele se lembre de José, para que José possa ser liberto dali. E José vai dizer algumas coisas muito interessantes. Ele vai dizer assim, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que pudesse nesta masmorra. Você pensa assim, por aí, mas José não sabe que Deus tem conduzido tudo, não. Meus irmãos, ele pode estar consciente disto em alguma medida, mas aqui revela alguém que em meio à sua aflição, ele é como se ele pensasse assim, olha o que me aconteceu aqui. Eu fui levado para cá injustamente. Como é que essas coisas conduziram desta forma? É como se ele estivesse, de alguma forma, meus irmãos, nós podemos dizer assim, se esquecendo da verdade que Deus é quem está conduzindo tudo aqui para o bem dele e da sua família. Mais à frente nós veremos, capítulo 45, capítulo 50, ele dizendo, tudo isso aconteceu porque o Senhor queria e era para o bem, para que salvasse muitas vidas. Vocês fizeram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Mas aqui, meus irmãos, lembre-se, trata-se de um José sendo aperfeiçoado e preparado para aquilo que ele haveria de ser. Salvador do seu povo. E ele está sendo lapidado mesmo. O fato dele perceber no rosto daqueles homens o dilema deles indica uma mudança nele. Vocês devem se lembrar de José no início, sabendo que seus irmãos estão virados, ele ainda vai ficar sonho, ó meu sonho, eu tive esse sonho aqui. E se exibindo diante dos seus irmãos, a face dos irmãos dele irada, ele não percebe. Agora se torna um homem sensível à necessidade do outro. E socorre aquele que precisa de algum socorro, ele fala o que deve ser dito. E aqui então, nós encontramos José agora no dilema. Semelhante a nós, meus irmãos. Muitas vezes, eu e você falamos assim, o que é que diz o breve catecismo sobre a providência de Deus? A gente lembra assim, quais são as obras da providência de Deus? As obras da providência de Deus, sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Na lata, você falou muito bem. Com os lábios, nós declaramos tantas verdades que são os decretos de Deus. Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele pré-ordenou tudo o que acontece. Sou presbiteriano, meu irmão. Eu creio isso aí, Westminster. Creio nestas verdades. Mas quantas vezes o dilema, o problema, o sofrimento, o mal, a morte, a doença bate na nossa porta? E a gente então fica numa situação difícil. O que é que acontece geralmente, meus irmãos? Nós nos esquecemos do Senhor. Muitas vezes. Nós nos esquecemos que o Senhor tem conduzido tudo. Ainda que seja difícil, doloroso, ruim, sofrendo, doendo. Me esqueceram. Eu penso, o Senhor me esqueceu.
É isso que acontece no sofrimento. Então eu passo a imaginar que Deus não está comigo. Peraí, as coisas estão caminhando desse jeito, o Senhor só pode não estar comigo. Agora, aconteceu, cadê o Senhor? Onde é que Ele está aqui no meu sofrimento? Isto acontece, muitas vezes não acontece com você. Talvez você não diga isso para ninguém, talvez ninguém escute palavras sendo ditas por você desta natureza, mas no seu coração você está declarando isso. Onde está Deus? Será que Ele me esqueceu? Nós sabemos, meus irmãos, que algo acontece com José. No último verso, o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Veja só. José está angustiado, José pensa, o que é que está acontecendo? Parece que não há providência, parece que não há cuidado sobre mim, parece que fui esquecido, lembre-se de mim. O copeiro esqueceu de José. Alguns vão dizer que talvez até moralmente, irmãos. Não é que ele se esqueceu mesmo, assim, tipo, não passou pela minha cabeça. Não, ele não quis se lembrar. Ele não quis socorrer, ele foi egoísta. E veja, ele estava na mesma condição que José. Ele foi acusado injustamente e ele não estava nem aí. José passou mais 2 anos ali, preso. O que estava se passando pelo coração de um homem como este, meus irmãos? Eu fui esquecido. Que sofrimento, irmãos. Mas, meus irmãos, como nós falamos em outra ocasião, Deus tem os seus propósitos na vida do seu povo e Ele muitas vezes tem que nos conduzir pelo vale da sombra da morte. Ele tem que nos conduzir pelo vale do sofrimento. Ele tem que nos conduzir pelo que Calvino chamava de a escola do sofrimento. Para que nós possamos ser aperfeiçoados e preparados para a obra. Meus irmãos, a aflição de Deus, ela vem para o teu bem. Para que você, de alguma forma, na tua aflição, possa até ser uma bênção para aquele que está ao teu redor. E você pensa assim, mas por que isso acontece? Meu irmão, talvez seja para que você seja um servo mais capaz de socorrer alguém que pode enfrentar um problema semelhante ao seu mais à frente. Para você servir, rapaz, para que eu sirva, o Senhor realmente, muitas vezes, faz exatamente isto na nossa caminhada. E o seu sofrimento tem um propósito. Lembre-se, irmão, é Deus, segundo a sua providência, que tem conduzido a tua vida. Paulo vai dizer algo assim, em 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4. Ele vai dizer assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Para isto. Sofremos, o Senhor nos consola, somos libertos, nós então ajudamos aqueles que precisam, com a consolação que fomos consolados pelo nosso próprio Senhor. Meus irmãos, as aflições, elas realmente têm algo a nos ensinar na nossa caminhada. E o Senhor realmente sabe exatamente disto. Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4, vai nos lembrar acerca desta realidade. Tiago vai dizer o seguinte, Tiago 1, do verso 2 ao verso 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Opa! Aflição, tribulações. Meu irmão, Deus nos aperfeiçoando. Crente, qual a aflição que você tem sofrido hoje? Qual problema você tem padecido? É doença? É problema no seu lar? É problema no seu relacionamento? É problema na sua família? Qual o problema que você tem enfrentado? Saiba que o Senhor, em meio a tudo isso, tem propósitos que são gloriosos.
este sofrimento vai redundar na glória dele e no seu próprio bem. Ainda que você não consiga enxergar isto hoje. É interessante isto, meus irmãos. Na minha vida, né, e na vida de irmãos, com certeza, em ocasiões mais sérias, mas na minha vida, acho que alguns irmãos já sabem da história, um testemunho breve, mas que ilustra isso. Vocês sabem, né? Meu pai tinha saído de casa num período, minha mãe ficou num período bem difícil, numa depressão, e próximo a isso, nossa casa pegou fogo. Né? Morávamos em Jaboatão, em Pernambuco, e perdemos a casa toda. Teve que ser derrubada e perdemos. E isso, na ocasião, provocou uma angústia terrível na família, na minha mãe, enfim, amigos, pessoas que olhavam para aquilo e pensavam assim, rapaz, isso é coisa de Satanás, pode ser Satanás que faz isso, mal, né? E eu pensei assim, naquele momento, né, pensei assim, rapaz, mas Deus é que conduz tudo, né? E foi interessante como ele me sustentou em meio àquilo. E eu não era esse jovem crente tão diligente, tão apegado às verdades de Deus dessa forma. E o Senhor, então, me sustentou de um modo que eu pude dizer assim, não, olha, não adianta a gente se desesperar agora. Não vai mudar absolutamente nada do que a gente passou. E foi caminhando. Passou uns meses, depois de todo esse acontecimento, o painho, a maninha com problema e a casa, aí chorei. Aí foi quando desabei num treino de jiu-jitsu. Nessa época, treinava lá e o meu mestre falando sobre questões de dificuldades que ele teve na vida dele, aquilo me fez recordar de tudo que eu tinha passado, e eu desabei chorando. Mas aí alguém pergunta assim, poxa, foi Satanás? Não, foi Deus que fez isso. E ele tinha um propósito glorioso com isto. Eu costumo dizer, até escrevi um texto há um tempo, eu chamei assim, a didática da tristeza. Como em meio à tristeza e à dificuldade, o Senhor, ele leva para valer os seus propósitos. E alguém me pergunta assim, mas como é que foi que tu nasceste de novo? Quando foi que tu conhecesse a Cristo? Diga assim, rapaz, eu cresci na igreja. Meio difícil. Eu lembro que no acampamento eu estava lá, em uma igreja batista, fizeram um apelo lá, eu levantei a mão, fui lá na frente, mas aquele dia nada mudou. Mas eu lembro que, depois que isso aconteceu na minha casa, a minha vida mudou. Peraí, tu fosse salvo pela casa que pegou fogo. Não, não é isso. O que eu imagino é que talvez os frutos de uma salvação anterior passaram a se evidenciar no sofrimento. E eu pude me apegar mais à palavra. A leitura da Escritura, a meditação, ao estudo bíblico, teológico. Isso me aproximou de Deus, enquanto minha irmã, infelizmente, se afastou da igreja. Em meio a tudo isso, fui para longe. Depois que meu avô faleceu, meu pai saiu de casa, a mãe ficou doente, a casa pegou fogo, para longe de Deus. Mas isso me aproximou do Senhor. Eu digo assim, ali eu acho que aconteceu isso. Na minha vida, o Senhor conduziu aquilo para me aproximar mais dele, e talvez eu só esteja hoje no ministério servindo a Cristo por causa disso. Deveria acontecer aquilo. Porque o Senhor tinha o seu propósito nisso. Ele queria que eu passasse por isso. Ele queria que minha mãe passasse por isso. Ele queria me conduzir na sua vida assim. E Ele fez a sua vontade. Hoje nós podemos olhar para trás e então perceber, e muitas vezes é assim, irmão. No momento a gente não consegue enxergar nada não, parece que está tudo desorientado, uma confusão infernal, caos. Mas a gente pode olhar para trás depois e ver assim, o Senhor conduzindo tudo nas suas mãos. Deus fazendo assim, aqui, meu filho, você está nas minhas mãos e eu tenho conduzido a sua vida. E você não precisa se desesperar. Sujeita a minha vontade. Como nós lemos na pergunta 192 do Catecismo. Sujeitar-se à vontade do Senhor. Como? Como nós devemos nos sujeitar? Nós devemos nos submeter à sua vontade, meus irmãos, em tudo, diz o Catecismo, com humildade. Devemos nos submeter à sua vontade com alegria. Devemos nos submeter à sua vontade em tudo, com fidelidade. Devemos nos submeter à vontade de Deus em tudo, com diligência.
Devemos nos submeter à sua vontade em tudo com zelo. Devemos nos submeter à sua vontade em tudo com sinceridade e constância, como os anjos fazem nos céus. Em tudo. Não é só momento feliz. Em momentos de dificuldade. O Senhor, nós devemos nos submeter à sua vontade, como os anjos fazem no céu perfeitamente a vontade do nosso Deus. Meus irmãos, eu não estou dizendo que isso é fácil, não, é difícil. Mas o Senhor que conduz a nossa vida é o Senhor que nos conduz nos dá a graça necessária para isso. É o Senhor que nos dá a graça de termos irmãos em Cristo com quem você deve contar para ajudar você nesta caminhada. Cada um com os seus dons para o bem de todo o povo do Senhor. Não temos os dons, talvez, de alguns que têm dons outros aqui, mas nós podemos contar com os dons deles que vão nos ajudar a caminharmos aqui e fazermos a vontade do nosso Deus. O Senhor não nos dá tribulação, problema que vá além das nossas forças. Ele nos dá o socorro em momento oportuno. A palavra nos diz. Nós podemos estar certos disto. O copeiro esqueceu de José. Mas o Deus que José imaginou, que talvez tenha esquecido dele, nunca esqueceu dele. No dia que você estiver aflito e pensar assim, os homens será que me esqueceram? Você deve lembrar assim, o Senhor não me esqueceu. O Senhor nunca me abandonará. O Senhor nunca me desamparará. O Senhor está conosco no barco. O Senhor está conosco na nossa aflição. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. O nosso Deus tem os seus propósitos em nossas vidas. E louvado seja Deus por isso. Porque Deus faz valer os seus propósitos nas nossas vidas, não os nossos. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Deus. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra, pela graça que temos de lermos a tua palavra e de aprendermos mais das tuas verdades. Ó Senhor, ajuda-nos a amarmos a ti, amarmos a tua vontade. Ajuda-nos já a nos sujeitarmos à tua vontade nas nossas vidas e a caminharmos nos teus caminhos de um modo que seja agradável a ti. Nos dias maus, nos dias felizes, dá-nos alegria e contentamento no Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a fazer a tua vontade. Nós precisamos de ti. Sem o Senhor nós não conseguiremos. Nós falharemos, nós tropeçaremos. Mas, Senhor, ajuda-nos e nos dá sempre a lembrança certa no nosso coração de que tu estás conosco em todo momento. Ó Deus, faze isto, Senhor, conosco e ajuda-nos. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.